E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Rangel, eu sou da Igreja de Nova Vida de Jacarepaguá e o nosso desejo é ajudar você a viver um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Hoje a gente entra propriamente no nosso assunto, Criaturas das Profundezas. Esse nome a gente está usando para lembrar você que tem certas coisas que nós mesmos criamos dentro de nós. Ou às vezes outras pessoas também criam dentro de nós, fica lá no profundo do nosso interior, meio que no escuro, e se a gente não supervisionar, se a gente não observar, essas coisas vão crescendo e podem trazer grande destruição, grande dor, grande sofrimento no futuro. Então hoje vamos falar da criatura número 1, vamos falar da culpa. Culpa é um sentimento muito forte que a gente experimenta e ela tem a ver com eu fiz algum mal a você. Eu causei alguma dor a você, tirei algo de você. Eu fiz você sofrer por alguma razão, roubando de você, ou traindo você, ou mentindo para você. Se eu tiver tido essa experiência em relação a você, é natural que eu me sinta culpado. É natural que eu me sinta mal em algum momento, mesmo que eu nem mostre para ninguém. Mas claro que se a gente tem um relacionamento e a gente tem a tendência de fazer sofrer mais as pessoas que estão perto, então esse sentimento muitas vezes é muito forte dentro de nós, sentimento de culpa. E a culpa traz consigo uma sensação de dívida. Eu devo algo a você, eu devo desculpas, eu devo reparação, eu devo uma compensação. E é assim que a gente propriamente pode definir a culpa, uma sensação de dívida. Mas nós experimentamos a culpa como se fosse um peso nas nossas costas. Imagina uma mochila muito pesada e você leva aquilo para onde quer que você vá. É assim que a gente experimenta a culpa. Você já deve ter visto alguma coisa assim, quando alguém finalmente resolve a questão da culpa, conversa com alguém, trata do assunto, confessa aquilo que fez de errado, mesmo que não seja uma sensação tão boa, porque às vezes a gente fica envergonhado. Em geral, essas pessoas falam o seguinte: eu sinto como se tivesse tirado um peso das minhas costas. Você já deve ter ouvido, você já deve ter falado. A gente tem essa sensação. O curioso é que quem se sente culpado não percebe a força daquele peso até o dia que finalmente se livra dele. Então, às vezes, a gente está carregando aquilo na nossa vida inteira e é pesado, é duro, é difícil, afeta tudo na nossa vida, mas a gente só percebe o mal que estava sendo causado na nossa vida no dia em que nós nos livramos dele. E eu queria te falar hoje que a culpa é como se fosse uma doença no coração. Ela é algo que corrói a nossa vida por dentro. Mas ela pode ser totalmente dissipada pela luz. Quando a gente joga luz, ou seja, quando a gente traz aquela situação à tona e trata dela, a gente pode vencê-la. E se a gente for tratar a culpa realmente como se fosse uma dívida, só tem duas coisas que você pode fazer. A primeira coisa é realmente compensar ou recompensar a pessoa de quem você tirou alguma coisa. Seja o que for, você consegue dar um jeito de devolver aquela pessoa que foi roubada. Mas isso nem sempre é algo possível. Como devolver algo que você fez há anos atrás? Como devolver, por exemplo, o seu primeiro casamento? Como devolver o fato de não ter estado presente em ocasiões importantes nos laços familiares, porque você em algum momento rompeu aquele relacionamento? Como devolver sonhos? Como devolver sentimentos? Como devolver relacionamento? É praticamente impossível. Mas como eu disse a você, tem duas coisas que podem ser feitas. A primeira é essa, é praticamente impossível. A segunda é pedir à pessoa de quem você tirou algo, que você roubou algo, a pessoa a quem você está devendo, que cancele aquela dívida. Em outras palavras, eu estou dizendo que você deve pedir que alguém lhe perdoe e cancele a dívida. Perdão significa isso, cancelamento de dívida. Não é apenas cancelamento de sentimentos. Sentimentos às vezes vão continuar e às vezes com o tempo vão melhorar, mas a dívida pode ser cancelada. E seja para uma coisa ou para outra, a gente precisa fazer algo em relação à culpa que, em geral, é muito difícil para a gente. Chama-se confissão. Confessar significa jogar luz naquilo que estava escuro, revelar o que estava escondido. Às vezes a culpa ela cresce dentro de nós como um segredo. Quando finalmente trazemos à tona, tratamos do assunto, conversamos com alguém, confessamos
aquele erro, por mais que sempre, eu acho que sempre isso é muito difícil, ainda assim você começa a trazer cura para aquele relacionamento. Você sabia que a Bíblia fala muito mais de nós confessarmos os pecados uns aos outros do que fala de confessarmos a Deus? Mas a gente vive numa cultura onde a gente aprende a errar com as pessoas e confessar o erro a Deus. Mas Deus já sabe o que a gente fez. A maneira mais correta seria confessar a pessoa, tratar com ela. Aliás, é o que Deus espera que a gente faça. Como eu disse para você, a Bíblia fala muito mais sobre isso. Deus está sempre ligado, interessado, focado nos nossos relacionamentos. Veja o que diz Tiago capítulo 5, versículo 16. A primeira parte do versículo diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Eu acho que não é apenas a cura física, mas a cura de um sentimento, uma cura emocional acontece quando a gente trata com outras pessoas daquilo que é um sentimento de culpa na nossa vida. Confessar o seu erro somente a Deus pode até trazer uma consciência tranquila durante algum tempo, mas isso não muda você. Aliás, os pecados que a gente costuma confessar a Deus, é normal que a gente acabe repetindo eles. Mas quando nós confessamos aquele erro, aquele pecado, aquele mal a alguém, muito mais do que uma consciência tranquila, Deus consegue mudar a nossa vida. É a partir daí que mudança começa a acontecer. Então o que eu queria deixar para você hoje é que confissão quebra, anula o poder da culpa. E, mais uma vez, eu entendo que talvez você pense, André, não é fácil para mim tratar disso. Eu não posso chegar até aquela pessoa e confessar o meu erro. Eu carrego comigo esse segredo porque eu acho que vai ser melhor que ninguém fique sabendo. Eu acho que você pode estar tendo essa ilusão de que as consequências do seu segredo, dessa dissimulação, não são tão graves. Mas elas têm, de uma maneira muito profunda, afetado a sua vida, os seus relacionamentos, as suas reações, e vai acompanhando você de um estágio ao próximo estágio da sua vida. Afeta a vida dos seus filhos, dos seus netos, sem que você perceba. Mas quando a gente confessa, aquilo traz, possivelmente no momento, muita dor, muita dificuldade, é um desafio. Mas ali a gente começa a encerrar o problema. Deus realmente tem um plano muito bom para você. E se você começar a andar mais perto dele, ouvindo a sua voz e sendo dirigido pelo seu Espírito, você vai experimentar uma vida abundante. A gente se encontra no próximo vídeo, quando a gente vai tratar da segunda dessas criaturas das profundezas. Deus te abençoe. Até lá.